Maravilha, meus irmãos. Está aqui na frente já. Eu quero começar hoje uma nova série de mensagens aqui na nossa igreja, que leva o título desse que está aí: Jesus, o bom pastor. Por que nós vamos descobrir o porquê que a gente vai pregar isso? Quem chegou aqui no começo do culto viu que estava no banner aqui na frente a nosso cartaz já de convite para a nossa Semana Inspirativa. E a Semana Inspirativa tem como tema o resgate da ovelha perdida, com base em Lucas. Então nós queremos falar durante esse mês acerca do pastoreio, o que é o pastoreio, o privilégio que temos de ser ovelhas desse Senhor. E quando a gente tem esse privilégio de ser a ovelha de Jesus, o bom pastor, nós temos a alegria também de compartilhar com aqueles que ainda não são do aprisco do Senhor Jesus, essa maravilhosa mensagem, essa vida de Cristo que nos atraiu para o seu aprisco. Então, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em João capítulo 10, abra sua Bíblia, e se você não tiver Bíblia, chega perto de um crente aí que ele vai ter, ok? E se o crente não ter, daí tu me avisa no final do culto, pega o nome dele que a gente vai conversar com ele, tá bom? Mas procure ter a Bíblia nas suas mãos ou acessar a Bíblia aí no seu aplicativo. Eu leio na versão NVI, João capítulo 10, nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Quem achou diz amém. Quase todo mundo, né? Então diz assim a palavra de Deus, preste atenção com reverência, assentados como estamos, mas em reverência a essa palavra bendita do nosso Deus. Eu lhes digo, quem está falando aqui é Jesus, irmãos. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhe estava falando. Verso 7. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Feche seus olhos mais uma vez e vamos orar. Pai, oh meu Deus, precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor, porque este é o tempo em que nós vamos ouvir a Tua voz, Deus. Nós lemos a palavra escrita. Essa palavra foi inspirada, como estamos aprendendo aqui, Senhor. Foi soprada pelo Senhor. João, Senhor, não foi capaz de escrever isso aqui, Senhor. Mas pelo Espírito de Deus ele escreveu essa palavra que soprou da tua boca, Senhor. E hoje, Senhor, a nossa oração é que essa palavra lida, que foi escrita, se torne a tua palavra nas nossas vidas, para que tenhamos vida e vida em abundância, que tenhamos vida plena, vida perfeita, vida maravilhosa. Oh Deus, nos ajuda a entender, Senhor, quão poderoso Tu és, quão maravilhoso é ser ovelhas do Teu pastoreio. Obrigado, Senhor. Fala conosco, é o que Te pedimos,
Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, Jesus, o bom pastor. O título desse sermão é esse aqui. Fique tranquilo. Fique tranquilo. O seu pastor não é o pastor Léo, não é o pastorzinho. Quem que é o pastor? Jesus. Ele é o Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Eu vou repetir. Fique tranquilo, que o seu pastor, Jesus, ele é o Todo-Poderoso. Amém. E glória a Deus por isso, sabe por quê, irmãos? Porque nós vivemos em dias em que a palavra pastor e pastoreio está em descrédito, está banalizada, está ultrajada. E eu explico por que eu digo isso. Para uma pessoa hoje ser um pastor, ela não precisa de algumas qualificações à luz das Escrituras. No entanto, quando a gente estuda as Escrituras e vê a condução do Senhor da sua igreja, irmãos, para uma pessoa se tornar pastor, por exemplo, no período da Reforma Protestante, a partir do 1500 para frente, era quase impossível. Homens que se atreviam às vezes passar por cima da igreja e se autodenominar pastores, eram queimados, eram perseguidos e eram mortos. Tamanha importância dessa palavra e desse ofício sobre a vida de uma pessoa. Hoje em dia, irmãos, nós vivemos numa época em que pessoas que fazem parte de uma igreja, pessoas comuns, normal, como todos nós somos, daqui a pouco ela olha para o pastor que está na frente, a liderança da igreja, e ele diz assim: não concordo com esse pastor e com essa liderança, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a minha igreja. Eu vou abrir a igreja do jeito que eu acho que ela é certa, eu vou abrir a igreja do jeito que eu estudei em marketing, em administração, em propaganda, e eu sei como encher um lugar de gente. E eu vou dizer que eu sou o pastor deles. Mas a gente está pior do que isso. Nós estamos hoje na era cibernética, da internet. E cada dia aparece um novo pastor, falando em nome de Jesus, levando vidas a seguir Ele. Por isso que eu quero deixar muito estacado no começo dessa mensagem, que o pastor do qual eu vou falar aqui, irmãos, não é nada comparado ao que nós estamos vendo por aí no mundo de hoje em dia. Eu quero falar aqui sobre Jesus Cristo, o bom pastor. A propósito, eu quero falar aqui sobre Jesus Cristo, o único e perfeito, todo-poderoso pastor. É este o pastor das nossas vidas. Vamos ao texto. Irmãos, se você é um daqueles que gosta de ler as Escrituras e prestar atenção, se Jesus é o seu pastor, você está, e isso aqui, irmãos, a gente chama de o quê? Uma afirmação bíblica ou uma afirmação teológica. E aqui eu estou afirmando, se Jesus é o seu pastor, você está no melhor e mais seguro aprisco do universo. Se, a gente sabe que às vezes os autores bíblicos usam essa palavra, se, e esse se é o quê? Condição. Então o que eu quero afirmar para você na introdução dessa mensagem é que, se Jesus é o seu pastor,
Você está não só no melhor, você está no mais seguro aprisco. Pastor, eu não sei o que é aprisco. Calma que eu já vou te explicar. Mas não é qualquer aprisco. Não é o aprisco da Igreja Batista, não é o aprisco das placas, não. É o melhor aprisco do universo. Eu usei essa palavra com propósito. E o propósito de eu usar essa palavra é para você entender que se Jesus é o teu Senhor, se Jesus é o teu pastor, você está seguro em qualquer lugar do universo. Você não está seguro dentro da igreja onde a minha unção está sobre você. Eu estou falando como se fosse alguns pastores por aí, porque, abre aspas, tem alguns pastores por aí que dizem que se as suas ovelhas saírem do seu aprisco pastoral, elas vão estar sob maldição. E eu já quebro essa ideia com essa frase dizendo que se Jesus é o teu pastor, e eu creio que Ele é, porque Ele é o meu pastor, eu estou no melhor e mais seguro aprisco do universo. Nada pode acontecer comigo sem a permissão do meu pastor. Absolutamente nada. Mas existe uma questão que está aí dentro do texto, que é o quê? O capítulo 10 começa depois que termina o capítulo... Vou de novo. O capítulo 10 começa depois que termina o capítulo... Ou seja, para tu ficar dentro do jogo e entender o que Jesus e João está querendo falar aqui, você precisa entender por que Jesus falou essas coisas logo depois que ele terminou o capítulo 9. E as últimas palavras do capítulo 9 nos diz que Jesus está falando com um certo grupo de pessoas que estão lá, fariseus, publicanos, pecadores, líderes religiosos, e Jesus diz para eles que eles estão cegos espiritualmente, que eles não conseguem ver. Jesus termina o capítulo 9 dizendo, olha, vocês que examinam as escrituras, vocês que acham que pode fazer a intermediação entre as pessoas e Deus, na verdade vocês não entenderam nada, vocês estão cegos, e vocês estão cegos espiritualmente. É aquele que não consegue ver a clareza, o brilho da verdade espiritual. E aí, irmãos, obrigado, Berna. Falei para a Berna que eu estou tomando um medicamento que me deixa completamente sem água na boca. A famosa saliva, né? A pergunta é, por que então Jesus está falando sobre rebanho e pastoreio, logo após dizer que os líderes religiosos estão cegos? A resposta é muito simples, irmãos. Jesus está falando sobre pastoreio, que tem a ver com salvação e vida eterna. Por quê? O projeto daqueles que matam a igreja é só um. Eu escrevi assim, a grande trama infernal do diabo e de todos os seus demônios é destruir o rebanho do Senhor. Ou seja, impedir que o rebanho de Deus confie nele, se alimente dele e descanse aos cuidados do seu pastor. A trama do inferno, irmãos, está aí no versículo 10 que você leu. Olha o que ele diz. Qual que é a trama do inferno? Roubar, matar, destruir. O que tem a ver com o inferno, a cegueira espiritual dos religiosos, com o rebanho de Deus? É simples, irmãos. O diabo sabe como fazer você se confundir na sua vida espiritual e não confiar que Deus é o supremo pastor pela vida de Jesus da sua vida. Isso é uma questão espiritual. Isso é uma questão de entendimento sobre as palavras que Jesus está querendo dizer, as palavras de vida eterna. As verdades de Cristo e o projeto de Deus para o seu povo, isto é, o seu rebanho. A primeira coisa, irmãos, que eu quero destacar para vocês, diante desse poderoso pastor sobre as nossas vidas, aonde que entra
o detalhe da pessoalidade desse pastor comigo e com você. E ele está aí no versículo 3 da sua Bíblia. Olha o que diz o versículo 3 aí da sua Bíblia. Depois dele dizer que o ladrão não entra pela porta, e nós vamos já falar sobre a porta, fique tranquilo. Ele diz assim: o porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Por quê? Porque ele as chama pelo nome. Meus irmãos, o que Jesus está querendo dizer para esse povo religioso cego espiritualmente? Que o verso 6 diz que mesmo depois de Jesus falar, eles não entenderam. Jesus está dizendo, Deus tem um projeto. Qual é o projeto de Deus? O plano maravilhoso de Deus, que é salvar o seu povo através de Jesus e colocar esse povo dentro de um aprisco, cuidar desse povo, alimentar esse povo, estava em xeque. Mas o Deus Todo-Poderoso, ao se revelar através de Jesus, diz: eu conheço as minhas ovelhas pelo nome. Tá, pastor, mas isso é muito simples. É muito simples você pensando em pastoreio hoje com as ovelhas de hoje. E eu quero te dar algumas informações. Naquela época, o aprisco que tinham as ovelhas eram diferente dos estábulos que tem hoje. Naquela época, as ovelhas de uma certa região ficavam num único lugar. Então tinham vários rebanhos dentro de um único lugar, que era o único lugar que tinha muro ou cerca em volta. Então vamos dizer assim, eu seria um pastor de ovelhas daquela época, e então eu teria lá umas 30, 40 ovelhas. Levava elas para pastar, e quando eu voltava eu botava ela dentro do aprisco. Só que daí o Zinho tem mais umas 40 ovelhas também, é o meu vizinho. Ele traz essas ovelhas e bota lá dentro também. E aí o Altair chega com as ovelhas dele, porque todos são pastores. E bota onde? Dentro do mesmo aprisco. E vai enchendo de ovelha ali, vai enchendo de ovelha ali. E olha o sobrenatural, irmãos. Olha o sobrenatural. Naquele lugar, com um monte de ovelha, de um monte de pastores, de repente Jesus diz, chega o grande pastor, e ele olha naquele monte de ovelha. Vocês já viram um monte de ovelha junto? Qual é a diferença entre uma e outra? Tem uma, o nome. A diferença é que todo mundo é igual diante de Deus. Eu e você temos o mesmo DNA. A mesma coisa que tem dentro de você tem de mim. Mas o que me diferencia de você? Alguns não têm cabelo. Não, não é isso, irmãos. O que me diferencia de vocês é o meu nome. Eu tenho um RG. Eu tenho uma identidade. E olha que maravilhoso, o texto o tempo todo, ele não está dizendo que Jesus chama todas as ovelhas. O texto diz, Jesus chama as suas ovelhas pelo nome. Irmãos, Jesus está falando sobre salvação. Jesus está falando sobre confiança. E a confiança é o quê? Que mesmo diante do universo de igualdade de gente no mundo, tem aqueles que Deus chama pelo nome. O que distingue aquelas ovelhas do Senhor Jesus não é o lugar que elas estão, apesar de o lugar ser um lugar seguro, murado. O que distingue aquelas ovelhas todas entram por uma única porta, e nós vamos ver isso. Mas o grande destaque dentro do texto, e aí não sou eu que estou dizendo, são aquelas pessoas que comentam sobre o texto bíblico, está que o Deus Todo-Poderoso conhece pelo nome. Meus irmãos, isso é tão poderoso. Olha que interessante o texto. Olha aí para a sua Bíblia, o verso 3. O porteiro abre a porta. A gente já sabe quem é a porta porque a gente leu os versos para baixo. Então a porta aqui, Jesus vai dizer que é ele. Então o porteiro é alguém que trabalha para cuidar. Olha o maravilhoso. Depois que o porteiro abre a porta, o que acontece, irmãos? O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz.
Irmãos, qual é a voz que nós temos seguido? A questão é essa. Por quê? À luz do texto, se você está com medo, se você está num lugar de terror, é porque você não está escutando a voz do bom pastor. Por quê? Diante daquele monte de ovelha que estava ali, quando entra o pastor, ele chama as suas ovelhas, e é só as suas que ouvem a sua voz. Então não tem como eu levar as ovelhas do Altair para fora, do Zinho e dos outros pastores. O pastor só vai conseguir tirar daquele lugar as suas ovelhas. Por quê? Porque elas escutam a voz do pastor. O que distingue aquelas ovelhas, irmãos, não é se uma é mais gorda ou mais magra, não é se uma tem mais pelo ou menos pelo, não é se uma é manca, a outra não é manca, não. O que distingue ela é o nome que Jesus fala, e elas escutam a voz do seu pastor. Meus irmãos, que maravilhoso isso aqui. Por quê? Porque é o pastor que as leva para fora, diz o texto. Olha aí. Ele chama suas ovelhas pelo nome e leva elas para fora. Irmãos, o comentarista bíblico a respeito do Novo Testamento, ele vai dizer que Jesus leva suas ovelhas para fora, está intimamente ligado ao Salmo 23. Por quê? Dentro do aprisco não tem águas tranquilas, tem muros de proteção. Dentro do aprisco não tem pastagem, porque elas estão pisoteando e deitando em cima de tudo que tem ali. Mas fora do aprisco tem o quê? Pastagem e águas tranquilas. O pastor Davi escreve o salmo dizendo o quê? Mesmo que eu ande fora do aprisco, não vou ter medo. Por quê? João descobriu, porque o meu pastor está na minha frente. Jesus vai adiante de nós quando nós estamos fora. Irmãos, o alimento para essas ovelhas está fora do aprisco. Mas não é porque ela está fora do aprisco que ela vai comer qualquer coisa, não. Ela só vai ser levada, porque o texto diz o seguinte, verso 4, depois de conduzir elas, as que ouvem a sua voz e aqueles que conhecem pelo nome, para fora, todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas as seguem porque conhecem a sua voz. Meus irmãos, o alimento está fora do aprisco, e é para lá que o pastor conduz o seu rebanho, para as áreas montanhosas e hostis, para os animais tão indefesos, mas existe alguém que defende essas ovelhas quando estão fora do aprisco. Lá em Samuel, tem a história do rei Davi. Em Reis também tem a história do rei Davi. E você sabe a história de quando Davi vai se apresentar para Saul, para matar o gigante Golias. Ele se apresenta como quem? Como quem que Davi se apresenta, irmãos? Como um pastor. Mas como é que um pastor pode destruir um gigante de guerra? É simples. Aí ele conta uma história. Olha, por que eu sou capaz de derrotar o Golias? Porque eu levo as minhas ovelhas para fora. Eu levo elas para o pasto, eu levo elas para as águas tranquilas, eu levo e eu estou cuidando. Mas quando vem um leão ou um lobo, o que o Davi fazia com o leão e com o lobo? Matava e despedaçava o leão. Irmãos, o que Jesus está querendo dizer é que quando nós estamos debaixo do cuidado do bom pastor, não importa onde a gente está, é Ele que nos conduz, é Ele que nos livra, é Ele que nos defende. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos que isso é tão sobrenatural, que a cegueira espiritual dos líderes religiosos não estava deixando o povo entender que eles eram ovelhas do seu pastoreio. Eles estavam assustando as ovelhas de Jesus. Mas Jesus é muito sábio. Olha como ele começa. Eu lhes asseguro, eu lhes dou uma certeza, que aquele que não entra no aprisco
das ovelhas pela porta, mas por outros lugares é ladrão. E a gente sabe que o ladrão aqui é o diabo. E assaltante. Só o bom pastor conhece as ovelhas pelo nome, a sua particularidade, o seu cuidado fora do aprisco, o seu sustento. Todas as ovelhas do Senhor Jesus estão sobre o perfeito cuidado dele. Esse Deus pastor que conduz a vida aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Meus irmãos, até me esqueci de passar os slides. Naquela época então, como eu falei, nesse lugar cercado existia uma única entrada, como eu falei. Mas deixa claro que na vida da caminhada dessas ovelhas, não é porque elas estão lá dentro do aprisco que é cercado, que elas estão seguras. Mas o texto deixa clara que mesmo que o ladrão entre pelo muro, que tente assustar as ovelhas não vão se assustar. Por quê? Elas só ouvem a voz do pastor. E por que elas só ouvem a voz do pastor? Porque ele é um pastor que tem intimidade, ele conhece elas pelo nome. Isso é segurança para nós, irmãos. Mas mais do que segurança, Jesus também quer nos falar que depois de sair todas elas, disse o versículo 4, conhecer a voz, ou seja, diante do medo dos assaltantes e do ladrão, conhecendo a voz do seu pastor, acontece o que com elas? Entrega total e confiante. Irmãos, é maravilhoso saber que quando a gente tem certeza de quem é o guia das nossas vidas, independente do lugar que eu ando tranquilo, porque eu sei quem é o meu pastor. Mas o medo foi vencido, não há desconfiança. Alguém duvida da palavra de Jesus e do poder dele? Será que Deus tem poder sobre as nossas vidas? Será que o pastor que deu a vida para trazer essas ovelhas, que tem todo o poder e ainda conhece ela pelo nome, será que esse pastor vale a pena eu confiar nele? Será que vale a pena eu entender que eu estou perfeito e eternamente protegido por esse pastor? Porque, irmão, se a gente não entender quem é o nosso pastor, a gente vai entrar na igreja, sair da igreja, e a gente vai voltar para as nossas vidas normais, e a gente vai viver num desespero. A gente vai viver como se a gente tivesse largado a própria sorte. O que eu quero dizer para você, que se Jesus é o seu pastor, e Ele é porque Ele te conhece pelo nome, Ele te conduz a sua vida, e você pode confiar plenamente, porque Ele é o perfeito e eterno protetor das nossas vidas. Elas nunca vão seguir um estranho. Na verdade, o que elas fazem com o estranho? E aqui eu queria gastar um pouquinho de tempo. Será, irmãos, que as ovelhas de Jesus hoje estão conseguindo diferenciar a voz de Jesus dos estranhos? Porque a questão aqui, Jesus está falando de salvação, de proteção eterna e de cuidado eterno do seu rebanho. Mas a minha pergunta é, será que o rebanho de Jesus hoje, que professa que Jesus é o Senhor, de fato, só ouve a voz de Jesus? Ou elas estão com os seus ouvidos, procurando escutar as vozes por aí? Irmãos, essa metáfora sobre ovelha, sobre conhecer a voz, é conhecida do povo judeu. Se você ler, por exemplo, o Salmo 23, que eu acabei de falar, mas se você ler o Isaías capítulo 1, versículo 3, a aflição de Israel era retratado numa figura, e qual era a figura que os profetas falavam quando Israel estava aflito? Eram ovelhas sem pastores.
Jesus Cristo, quando veio na terra, está entrando e ele olha para as cidades e ele diz o quê? São ovelhas sem pastores. Jesus está agora falando sobre ovelhas e o pastor, eles não entenderam nada. Por quê? Porque pode ser, queridos, que ainda tenha cegueira espiritual nas nossas vidas, que não consegue deixar a gente olhar e confiar e descansar no perfeito pastor que é Jesus Cristo. Não consegue, irmãos. Por quê? Porque ainda estão cegos espiritualmente. Ainda ouvem mais as vozes do ladrão do que do pastor. O contraste dessa parábola é que Jesus, o único bom pastor, e os líderes religiosos, fariseus, os estranhos, ladrão, assaltante, cego espiritualmente, este é o ladrão que vem matar, roubar e destruir. É um contraste, irmãos, sobre Satanás e o seu plano e sobre Jesus e o seu plano. E o que isso tem a ver com ovelhas? Tudo a ver, porque as ovelhas são aquele povo que é salvo. Ou o povo escuta os rumores do ladrão, ou o povo dá ouvido ao único pastor. Essa é a nossa grande batalha, irmãos. Esse é o nosso grande desafio, confiar no nosso pastor, que é ele quem conduz e alimenta as nossas vidas. É ele que dá o sustento para as nossas vidas. É ele que dá a água que supre a nossa necessidade. Eu posso confiar plenamente no bom pastor. Sim ou não, irmãos? Mas Jesus também diz que ele é a porta. Então primeiro ele diz que conhece pelo nome, depois ele dá segurança no caminho, mas ele diz aí no verso da sua Bíblia, o verso 7 e o 9, ele usa essa expressão: eu sou a porta. É através e somente por ele, a porta, que desfrutamos do poder sobrenatural de ser um povo. Olha que maravilhoso isso. Todas as vezes que Jesus fala sobre pastoreio na Bíblia, ele usa o termo no plural. O que isso tem a ver comigo, pastor? Tudo a ver. Porque hoje também, por alguns pastores que estão por aí, estão dizendo que você não precisa de uma igreja para congregar. Você pode desenvolver a sua fé sozinha na sua casa. Mas essa fé sozinha na sua casa não tem a ver com as ovelhas de Jesus. O terceiro poder que está sobre as nossas mãos, não só de confiança, mas agora também, através dessa única porta, é o poder sobrenatural, que Deus me inclui num único Deus, como um povo. Olha o verso 8 aí da sua Bíblia. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviam. E Jesus diz: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão, verso 10 diz: vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Meus irmãos, essa primeira palavra, Jesus dizendo eu sou, você já sabe o que significa, né? Ele está se comparando com quem aqui? Com o único Deus. Mas ele não diz só eu sou, ele diz eu sou a porta. Jesus explica o que é a porta. E ele explica por que ele tem que ser a porta. Porque essa palavra eu sou, só Deus pode proferir a si mesmo. Você lembra, de repente, de estar lendo as Escrituras e às vezes tu pega um texto e lê e diz, Jesus diz eu sou, e as pessoas pegam pedras para apedrejar Jesus.
Já se deparou com um texto desse? Por quê? Porque Jesus não usava essa palavra à toa. Ele era o único porta. A porta é o quê? Salvação ou entrada. Para quem? Para aqueles que vão ser agora um povo. Meus irmãos, apenas um Deus pode salvar pecadores. Este Deus encarnado na pessoa do Filho, para ser o salvador de um povo. O rebanho do Senhor, aqueles que ouvem a sua voz. Toda e qualquer pessoa que se coloca no caminho para chegar até Deus é um ladrão, e o seu povo é matar, e o seu planejamento é matar e roubar. Jesus está nos dizendo: eu sou a porta. Eu sou o único que forma um povo. Eu sou o único acesso de salvação a um povo. Irmãos, Jesus dizer que é a porta, nada mais é, Jesus está dizendo que aquele que vive dentro do meu planejamento de salvação são aqueles que estão seguros. O que isso tem a ver comigo, pastor? É muito simples. Primeiro, se Jesus é o seu pastor, Ele é o todo-poderoso pastor, você está em plena segurança por Ele, somente Ele. Você tem pleno sustento por Ele. Se você é um povo de Deus. Tem a ver com unidade, tem a ver com um aprisco, tem a ver com as ovelhas e não a ovelhar. Ele faz parte, nós fazemos parte de um povo, do rebanho do Senhor. Ele é o único Salvador, mas Ele é o Salvador do indivíduo que se torna um povo. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que o pastoreio de Deus sobre as nossas vidas, ele só vai ser pleno quando a gente ter o entendimento da nossa salvação. Para concluir, nós conhecemos, o Senhor nos conhece pelo nosso nome, conduz e supre as nossas vidas e nos faz um povo, porque Ele é a porta. O que eu quero deixar com os irmãos aqui hoje, nessa primeira mensagem, é dizer que se você ainda vive com medo, se você ainda vive na angústia e no desespero da vida, Jesus já resolveu essa questão. O Senhor Jesus já encarnou. E sabe por que Ele encarnou? Para nos dar a salvação. Ele está dizendo aqui: olha, eu sou o Salvador. Ele está usando uma metáfora tão prática para o povo da época, para dizer: vocês estão entendendo que eu conheço vocês pelo nome, eu tenho uma relação íntima com vocês, mesmo eu sendo tão poderoso. Mas eu tenho essa relação simples, íntima com você pelo nome. E eu também tenho o poder de sustentar a tua vida. Mas mais do que o poder de sustentar a tua vida, eu te dou o privilégio de ser o povo de Deus, de ser a igreja do Senhor, de andar nos caminhos que o pastor nos conduz. Jesus não leva ovelha, Jesus leva ovelhas. Esse é o poder sobrenatural do pastor sobre as nossas vidas. Muitas vezes vocês e nós andamos apavorados por aí, irmãos. Por quê? Porque a gente está colocando a nossa esperança em qualquer outra coisa que não no único e supremo pastor, que me salva, que me sustenta e me guarda protegido de todo o mal, de todo o inferno que tenta me matar. Eu estou protegido no povo de Deus. Não existe, irmãos, cristianismo sem congregação, sem unidade do povo de Deus. E é isso que Jesus está querendo dizer. Se você conheceu a Deus por mim, você não está mais sozinho. Se Jesus foi a porta que te levou para o céu e para a salvação, você não está mais sozinho. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. O nosso pastor não é o pastor Léo, não é o pastorzinho, não é o pastor da internet, é Jesus, irmãos. Ele é o Todo-Poderoso. Ele conhece os teus desafios, Ele conhece as tuas angústias, Ele sabe o que tu precisa.
O pastor das ovelhas sabe que ela precisa ou não? O que a ovelha precisa? Grama verdinha, nova e água corrente. Tu acha que o pastor vai sacanear a ovelha? Vai dizer, vou fazer uma pegadinha, vou levar a ovelha lá para tomar uma água barrenta. Sabe por que a ovelha toma água barrenta? Porque ela sai do rebanho. Porque ela acha que já pode ter uma vida sozinha. E aí fora do rebanho, ela começa a ter o desespero da vida, que é andar fora do pastoreio do Senhor Jesus. Meus irmãos, se você ainda vive no desespero da vida, o convite de Jesus Ele quer fazer você entrar para o aprisco dele hoje. Ele quer fazer você descansar nele hoje. Ele quer fazer você entender que fora do rebanho, fora do pastoreio, se não tem a porta, você está em perigo. Porque existe um único aprisco, um único pastor, que é todo poderoso. É isso que Jesus estava falando, porque ele sabe que no cotidiano, irmãos, o verso 10 está acontecendo. O ladrão, afinal das contas, vem para matar, roubar e destruir. Já aconteceu alguma coisa dessas na sua vida? Roubo, morte ou destruição? Sabe por que isso acontece nas nossas vidas? Porque é o plano das trevas. E o que Jesus está querendo dizer? Olha o final do verso 10. Sim, ele vem matar. Mas quando o povo entende que eu sou o seu pastor, que eu sou o seu protetor e o teu sustentador, ele diz, mas eu vim, o bom pastor, para que tenham qualquer vida. É isso? Não. É uma vida plena. A NVI traduz plenamente. Ou seja, não falta nada, não tem temor, tem confiança total, tem completa entrega, porque não falta nada. Jesus já me deu tudo, Jesus me dá todo o cuidado, Jesus me dá toda a provisão que eu preciso. Ele é o meu bom pastor. Amém, querido? Que você saia com isso na cabeça daqui hoje, que você não precisa temer, se Jesus for o teu bom pastor. Entregue a sua vida a Cristo, se renda a Ele, porque o projeto de Jesus vir para a terra é levar um povo para o céu. Ele veio, fez a sua parte e agora nós estamos arrebanhando as ovelhas de Jesus para juntos chegarmos nas mansões celestiais, como um povo, a noiva de Cristo, os salvos. Que eu e você, querido, possamos viver no dia de hoje, debaixo do pastoreio do pastor todo-poderoso que é Jesus. Amém, irmãos?